Então, nós dirigimos as nossas saudações aos estimados internautas que neste momento nos acompanham e damos graças a Deus pelo calor desta audiência. Muito obrigado por estarem aqui conosco, obrigado por este compromisso com a ONA TV e este programa Opinião Pública. Vamos, no entanto, hoje, terceira edição deste programa, discutir acerca do impacto das manifestações. Manifestações que acontecem como resultado da crise pós-eleitoral. Uma crise que se verifica em todas as áreas, em todos os setores de atividade. E hoje, por incrível que pareça, é quarta-feira, o dia que estamos a gravar nos estúdios este programa, é o dia que começa a quarta fase da quarta etapa das manifestações. Manifestações convocadas por Venâncio Mondlane, candidato presidencial suportado pelo partido Podemos. Então, cá nos estúdios, nós contávamos aqui com representantes da sociedade civil para fazermos uma análise, um pensamento, uma reflexão sobre que impacto essas manifestações estão a trazer para a nossa sociedade. E também contávamos aqui, ou tínhamos convidado, partidos políticos para refletirmos acerca do impacto político que as manifestações também estão a gerar no nosso país. Temos aqui convidado o representante da Confederação das Associações Econômicas do país, CTA, e também contávamos com a presença do representante das alfândegas, que faria aqui uma análise do ponto de vista de coleta de receitas. Afinal de contas, o Estado moçambicano não funciona sem receitas. Então, essas manifestações, nós não podemos tapar o sol com a peneira. É importante que reconheçamos que as manifestações estão a trazer um impacto para a nossa sociedade. Então, é isso que nós iríamos aqui, ou vamos discutir, apesar de que temos aqui uma ausência de alguns convidados, mas prontos, vamos aqui discutir e refletir. Provavelmente, nas outras edições ou na próxima semana, nós vamos gravar, se calhar, com todos já presentes. Para já, eu quero pedir a opinião e a apresentação também do representante da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA. Ilustre, muito boa tarde, saudações. Apresente-se e diga-nos como é que as manifestações em Moçambique estão a impactar a atividade econômica, sobretudo na Cala Porto, aonde nos encontramos. Boa tarde. Por favor, é aquela câmera ali. Boa tarde. Eu me chamo Pedro Sato Moti e represento a CTA em Nacala. E quanto à sua pergunta sobre as manifestações, o que impacta em Nacala é negativo. É negativo. Muito negativo. Exato. A situação está ficando complicada para nós empresários, cada vez pior, porque temos tudo praticamente a trabalhar a meio gás. Sim. Temos o Porto de Nacala a trabalhar a meio gás. Os transportadores não podem viajar e ficam com medo. Exato. O comércio mal abre. Os hotéis estão a ser canceladas as reservas todas dos hotéis. Temos nesse momento a carência de muitos produtos alimentares. Sim. No comércio em Nacala. Carência de produtos porque não há deslocação do campo de produção até a cidade. A cidade, outros produtos que vinham de Maputo, outros da África do Sul. Os transportadores estão com medo de ir. Exato. Não há passagens e os poucos que têm arriscado é para trazer os preços começam a subir. Sim. Estamos a ver que estamos numa parte já da festa, as festas vão começar. Sim. O Natal, o Ano Novo. Sim. O impacto é negativo. Exato. E depois, e para nós empresários, o prejuízo ainda é pior, porque nós temos todo o final do mês os salários
pagar e não estamos a trabalhar. Exato. Os impostos, o INSS, por aí, pagamento aos fornecedores, à banca, a energia, água, esses custos todos carecem e não temos tido nenhum trabalho praticamente. Sim. Mas os custos mantêm. Exato. Por isso que é negativo. A manifestação é direito de todo moçambicano. Sim. São livres de fazer uma manifestação pacífica, sim senhora. Não é fazendo uma manifestação do jeito que estão a fazer com os jovens, que nem recensearam, a maioria que nem recensearam, e vandalizam bens públicos e privados. Exato. Estamos a prejudicar a nós mesmos. E não estamos a dar nenhuma educação aos mais novos. Ao levarmos uma criança e pegar uma pedra e partir um vidro de um carro, uma loja, ou mandar a pedra já para a polícia, isto não é educação do moçambicano, não é. O povo moçambicano é bem educado. Eu não acredito que isso é que está a acontecer. É mesmo nosso. Eu até não estou a acreditar nisso. Sim. Eu sou da opinião que todas as partes deviam esperar o Conselho Constitucional homologar os resultados. Depois daí, quem achar que foi lesado, procurar, e tudo se resolve no diálogo. Não há nada que não se resolve no diálogo. A gente mais do que ninguém sabe, e é porque nós já passamos a guerra, 16 anos a guerra civil, e terminou em diálogo. Portanto, é mais um momento de todos nós sentarmos, somos todos irmãos, só queremos o bem de Moçambique, ninguém quer o mal do outro, e pararmos com isso, porque há muita gente que está a perder família, e isso é mau, bens e família, isso é mau. Portanto, essa é a minha opinião, que devíamos conversar e dialogar e chegar a uma conclusão. Quando falamos do impacto econômico, parece que é uma situação que só afeta os empresários, mas nós temos uma escada em que o empresário destaca-se mais, mas depois temos a parte do funcionário, que o rendimento do funcionário sustenta a sua família e esta mesma família também deve demandar outros serviços, como por exemplo saúde, educação, transporte, questão de vestuário e tantas outras necessidades. E quando não temos um empresário satisfeito, um empresário que produz, então esta toda a cadeia fica já prejudicada. Sim, fica assim, e o maior prejudicado disso tudo, ainda mais, é o consumidor final. Exato. Esse é o maior prejudicado. Por causa do custo. Por causa do custo. Exato. O custo acaba aumentando para ele, coitado. Sim. Já era caro, já era difícil. Agora, então, é com isso, o custo aumenta, então é o maior prejudicado. É um dos maiores prejudicados. Eu ainda voltarei para si. Vamos agora ouvirmos aqui a opinião do comentador residente aqui do nosso programa, Opinião Pública, Dr. Felipe, por favor, diga-nos o seu pensamento, como é que acha, como é que entende que as manifestações têm um impacto, estamos a falar de impacto econômico, um impacto político, um impacto social, na sua opinião. Boa tarde. Aqui Felipe Álvares Jamal, obrigado pela audiência. Relativamente, indo para o tema de hoje, estamos a falar do impacto das manifestações ao nível político, social e econômico. Todo moçambicano consegue ver que o país está em decadência devido a essas manifestações. Relativamente ao impacto do nível político, nós conseguimos entender que em Moçambique, ao nível político, temos vários problemas nesses 3, 4 movimentos que nós conhecemos,
E, de acordo com as manifestações, isso mostra alguma decadência ao nível político. Ao nível... Se refere de 4 movimentos, está a falar da UNAM, do DENAM ou nem tanto? Não, estou a falar dos movimentos contemporâneos, os partidos. Os partidos os mais destacados neste caso. E nós já conhecemos. Aí estamos a voltar ao surgimento do partido. Mas agora, como estamos dentro das manifestações, estava a me referir muito mais aos partidos contemporâneos, que estão no top 1. E ao nível econômico, o país está a decrescer, porque as importações não estão a acontecer, visto que a fronteira de Ercano Garcia ela foi encerrada, e este também é um outro impacto. Este é a nível internacional. E ao nível nacional também, as mini importações internas também já é um problema, porque as pessoas já têm medo de vandalismo da própria população, porque a população entre ela já não se confia. Então, também temos esse colapso ao nível nacional, internamente. Ao nível social, temos aquelas camadas mais desfavorecidas, que ao comprarem o produto, eles têm que sacrificar bastante. E agora o sacrifício é mais maior, porque eles são os últimos consumidores. Uma vez que ao nível internacional temos a decadência, e o próprio comprador, o último comprador que estamos a referir, o camponês, está nessas condições, numa situação ineficaz. E isso, o impacto mesmo é muito negativo. E quando olhamos para a parte social, que interpretação podemos dar aqui? A interpretação ao nível social, de acordo com a auscultação social, a sociedade é aquela que está cansada. E ao ver a sociedade, mesmo assim estando cansada, ao comprar os preços altos, eles dizem que não tem nada a perder. Cansada de quê? Da situação ao nível nacional. Então, quer dizer, a crise que estão a ter agora, eles dizem que estão arrastando desde. Então, agora eles não têm nenhum problema em assumirem esse caso. Então, ao nível social, penso que aquelas famílias desfavorecidas ainda continuam desfavorecidas, e eles ainda são os mesmos que estão a fazer a manifestação, mesmo com a crise. Então, creio que eles estão a assumir a crise ao nível social, mas na realidade Moçambique está numa decadência. É assim que nós estamos a conduzir este nosso programa. Realmente não devíamos ter levado a cabo esta agenda, porque o grosso dos convidados não compareceu. Estamos a falar dos partidos políticos e membros da sociedade civil, porque estes têm uma palavra a dizer. Mas então, nós temos um compromisso com os nossos internautas, temos um compromisso com as pessoas que nos assistem, e já sabem logo de partida que hoje nós temos um tema para poder discutir. Então, por causa deste compromisso, nós preferimos avançar. Talvez nas próximas edições voltaremos a discutir este mesmo tema com uma visão um pouco mais abrangente ou com a presença um pouco mais destacada. No entanto, é importante nós fazermos uma análise, uma reflexão. As manifestações que estão a acontecer neste momento, particularmente, tenho a sorte ou a graça de ser jornalista, tenho acompanhado todos os dias o que está a acontecer. Nós encontramos uma situação que começa com a candidatura de Venâncio Mondlane para a presidência do Partido Renamo. E é um processo que começa com a sua rejeição, todo tipo de dificuldade que ele enfrenta, mas chega até esta fase que prontos consegue mobilizar o país inteiro. E, por incrível que pareça, parece que estas manifestações transcendem ou ultrapassam o nível político, o nível partidário. Há muita gente que se identifica, nós ouvimos aqui o nosso convidado da CTA dizendo que há crianças que estão sendo mobilizadas, há jovens que nem sequer recensearam, mas então estão dentro desta causa. Qual é o impacto? Que mensagem as manifestações pretendem trazer?
tanto para a sociedade, para os políticos e para os agentes econômicos e também para si que nos assiste nesse momento. E já eu quero lhe convidar que este programa é de opinião pública. Todo mundo, incluindo os que estão em casa, tem espaço para comentar. Embaixo deste vídeo estão aí as opções de comentário. Partilhe a sua ideia, dê um like a este programa e também partilhe para outras pessoas para que possam acompanhar. Nós agora vamos fazer um curtíssimo intervalo para darmos espaço aos nossos parceiros de publicar as suas marcas, os seus produtos. E eu, desde já, também quero convidar a si, caro empresário, que quer crescer ao nível do mercado, que quer levar a sua imagem, o seu produto, para divulgar os seus produtos e serviços aqui na ONA TV, principalmente no programa Opinião Pública. Nós vamos ter o prazer enorme de lhe receber e juntos trabalhar para o crescimento de Moçambique. Até já, vamos para um pequeno intervalo e voltamos. ONA Mídia, um canal do cidadão. Quer denunciar alguma injustiça? Quer reportar uma irregularidade no seu bairro? Ou precisa da cobertura da equipa da ONA Mídia no seu evento? Ligue-nos através do 87 17 07 230. ONA Mídia, a visão do desenvolvimento. Está a visitar a cidade de Nacala Porto e deseja alojamento para se sentir à vontade como se estivesse em sua casa? Estamos aqui para o seu atendimento. Prestamos serviço de restaurante e bar. Temos ainda espaços para eventos como casamento, batizados, aniversários, baile de estudantes e muito mais. Contacte-nos através de 87 46 84 42 0. Estamos localizados no cruzamento da estrada que dá acesso ao Hospital Geral de Nacala. Somos Complexo Kwanza. Meu tropa, amnésia geográfica, o bulldozer. Yeah, estamos juntos. Meus grupos favoritos: Malta LZ Camp, Trio Fame, Tropas do QU, WNS Magnésio, Cyclone Squad. Meus cousins do rap game, Malta IV, K9 Mega Junior. Tenho backup nessa merda. Experimentem tentar, será click, click, pow. Shout out também para os putos da nova. Muito bem, caros internautas, sejam bem-vindos de volta. Esta é a segunda parte deste programa que hoje discute o tema acerca do impacto das manifestações. Estamos a falar do impacto econômico, político e social. Como dizia, se nos acompanha desde o princípio, eu dizia o seguinte: estamos a refletir o impacto econômico, o impacto social e político. Teríamos também pessoas, representantes dos partidos políticos, mas infelizmente não fizeram presente aqui nos nossos estúdios. Por coincidência, hoje mesmo, quarta-feira, o dia que gravamos este programa, inicia a quarta fase da quarta etapa das manifestações. No entanto, há muitos que interromperam seus compromissos comerciais, compromissos, incluindo o compromisso de estar aqui no programa. Alguns alegaram assunto de segurança. Bom, nós não tiramos a razão, mas damos graças a Deus pela presença do representante da CTA. Muito obrigado pela consideração ao nosso convite e também agradecemos ao Dr. Felipe Álvaro Jamal por ter considerado a sua presença aqui. Contra tudo e contra todos, quiseram estar aqui para nós prestarmos aqui o nosso depoimento, a nossa reflexão. Nós voltamos para a segunda parte para darmos continuidade. Eu hei de voltar mesmo para o representante da CTA para perguntar da seguinte maneira: diante destas manifestações, diante deste contexto todo, como sobreviver em Nacala? É uma pergunta difícil. Sim.
Mas tem que ser respondida. Mas tem que ser respondida. Exato. Basicamente. Exato. Vamos sobreviver, mas é complicado. É complicado. Sim. É muito complicado. Esse impacto está a dar um impacto negativo Sim. a todos os empresários, de todos os setores. Não há um setor dos empresários que está bem com essa situação. Sim. Portanto, o mais rápido possível, o apelo que os empresários têm, que eles sentem e conversem. E tomem-se uma decisão que os empresários não têm culpa de nada. Exatamente. Nós somos a parte que menos culpa temos, Sim. mas somos os mais lesados. Exato. Somos os mais lesados. Estava a parte, mas não deixa de nos afetar. Exatamente. E como dizia, não podemos tapar o sol com a peneira. Alguns preferem ignorar, alguns preferem não comentar, não é? As manifestações, sob a alegação de que não me diz respeito. Mas as implicações destas manifestações chegam até os nossos quintais. Querendo ou não, chegam aos nossos quintais. Então eu perguntava como é que podemos sobreviver do ponto de vista econômico. E pronto, respondeu, disse que era difícil, mas a gente mesmo assim continua a caminhar. Desde o início das manifestações até esta parte, já tivemos algum caso de um empresário, de uma loja, de alguma unidade industrial que encerrou as suas portas como consequência das manifestações? Graças a Deus ainda não. Sim. Mas é pelas conversas que tenho tido com alguns empresários, se isto de continuar desse jeito, não vai tardar muito Em fechar. em fechar algumas empresas. Sim. Aí então o impacto vai ser pior, porque vamos ter muita gente sem emprego, Sem emprego, e muitas famílias sem sustento. sem sustento. Portanto, Exato. isso é mau. É mau. Muito mau. Muito bem. Pronto, não é sua área, mas também não deixa de afetar. Há uma questão que eu gostaria de fazer, que faz parte do impacto social. Estas manifestações, há quem confunde manifestações políticas ou manifestações sociais e acabamos aqui vandalizando bens públicos e privados, como estava a dizer. E, como consequência, assistimos o saque de bens ao nível dos estabelecimentos, ao nível das lojas, ao nível das empresas. Como é que nós caracterizamos isto em termos de impacto social? Pessoas que se aproveitam das manifestações, eu não sei se é mesmo aproveitamento, estou a supor, não é? Pessoas que se aproveitam das manifestações porque supõe-se que sejam manifestações pacíficas, mas o que assistimos não tem nada de pacificidade. Como é que nós podemos chamar isto? Bem, é aquilo que disse mesmo antes, né? Que há alguns aproveitadores, né? Exato. O que eu acredito é que essa manifestação é legal, é direito de todos os habitantes. Sim. Pacífica. Exato. Manifestação pacífica. Pacífica. É direito de todo moçambicano. Se eu tenho alguma coisa que não estou a aceitar, eu faço a minha manifestação, mas não tenho o direito de obrigar os outros a fazerem, ou vandalizar um bem público ou privado. Exato. Não faz sentido nenhum. Sim. Portanto, eu até acredito que existem pessoas que só estão à espera dessas oportunidades Para se aproveitar. mas isto não é o objetivo principal. Ou estamos a discutir uma situação, mas aqui já não é o problema das manifestações. O problema aqui é isso, o vandalismo. Sim. Isso é que está nos a criar um impacto negativo. No entanto, vamos pensar juntos. Se fossem só manifestações pacíficas, as pessoas se mobilizam das suas casas, saem à rua e depois vão lá, marcham, se manifestam. Teríamos pessoas para ir às lojas comprar algum produto, teríamos pessoas para ir à loja adquirir algum bem ou algum serviço. E o negócio, mesmo assim, eu acho que continuaria ou ficaria afetado. Não ficaria não, porque o negócio estaria trabalhando, quer dizer, pronto, né? Aberto todo. Sim. E, portanto, isto é assim. Uma manifestação e manifesta-se e quem não está satisfeito. Sim. Se não vou ser manifestar enquanto eu estou bem, por Sim. exemplo. Exato.
E, portanto, eu não sou obrigado a não ir trabalhar. Não é da sua vontade. Não é da minha vontade. Sim. As minhas despesas pago eu. Sim. As minhas contas pago eu. Sim. Agora, vendo esse tipo de manifestações, põe as pessoas de mal. Exato. Há quem tem compromisso. Há quem está doente e pretende ir ao hospital e não consegue chegar ao hospital. Sim. Portanto, eu acho que não é por aí. As manifestações são benéficas, tudo bem, mas não esse tipo de manifestação. E queimarem opiniões, estragando um bem público, partirem as sinais do semáforo, saquear as lojas, isto deixa de ser manifestação. Exato. Isto deixa de ser manifestação. Tem outro nome. Tem outro nome. Talvez tenha aqui uma ideia. Não, eu não quero entrar nesse campo, porque eu sou meu representante empresário, Sim. e vim lamentar justamente aquilo que eles me fazem chegar, Sim. que a situação está a complicar dia a dia para eles. Exatamente. E se isto for a continuar assim, algumas empresas vão ter que diminuir os trabalhadores, ou então impor, e quem não vem trabalhar, e vamos cortar o salário. Então, isto também é negativo. Exato. O trabalhador fica lesado também. Portanto, é complicado. Mas o trabalhador não tem culpa, às vezes. Ele até quer vir trabalhar, mas ele como é que vai chegar a trabalho? E se não há transportes, não há nada. Não há passagem. Então, isto está a dar um impacto negativo. As vias estão todas bloqueadas. Exatamente. E nós somos um pouco pacíficos. Os moçambicanos já demonstraram isso ao mundo. Sim. Nós somos pouco democráticos mesmo. Então, por que não a gente vai conversar e acabar com isso de uma Muito vez? bem. Muito obrigado por esta opinião. Talvez eu voltarei, porque daqui vamos mesmo procedermos ao encerramento, mas antes temos aqui o nosso convidado, o comentador residente, ele que vai nos dar uma opinião acerca do impacto social e político. Eu faria a seguinte pergunta. Como ator social, acadêmico, se calhar político, assim como dizem os filósofos, de que todo homem é um animal político, não é? Mas, no entanto, que contributo que os partidos políticos podem dar, que maneira de sensibilizar ou de educar para que, de fato, a mensagem seja de manifestação pacífica? Porque a destruição acaba afetando a todos nós, tanto os que estão nas manifestações, assim como aqueles que não se identificam com as manifestações. Então, que educação nós podemos aqui trazer para que a nossa sociedade sobreviva diante de todo este contexto relacionado com a crise pós-eleitoral? Obrigado pela concessão da palavra. De acordo com algumas informações proféticas, vamos citar o Jesus, uma vez disse: chegará um tempo em que a ovelha, o lobo vai se vestir de ovelha. Estamos a dizer, dentro das manifestações, existem pessoas camufladas, que parecem que vão fazer manifestações, mas com certos objetivos obscuros. Indo para o nível político ou o nível social, o que as manifestações podem nos trazer? A sociedade é aquela que nós falamos que ela ainda arrasta um problema social. E o que nós queremos muito mais, ou como sociedade, aplica-se à equidade. Equidade é a maneira de tratar os mais necessitados no nível equilibrado. Então, se o país usa a equidade... Então, na sua opinião, está querendo dizer que há falta de equilíbrio no que diz respeito ao tratamento. Lógico. Quem deve tratar o outro? São as autoridades? É o político? Quem? Aqui não vamos destacar quem é o político, vamos destacar a camada responsável que vela a sociedade. É que tem que usar a equidade reparando o contemporâneo.
Nós sempre falamos que em Moçambique ou ao nível internacional temos uma praga, que é a internet. Essa internet agora está a fazer uma nova reeducação social. Sim. As sociedades que não eram educadas, elas também se reeducam através das redes sociais, por si sozinhas. Então, Mandela sempre disse, a educação é a arma mais poderosa e nós temos que reparar essa parte. Educarmos a nossa sociedade consoante a nossa realidade, consoante a nossa equidade. E aí nós podemos conseguir sanar essa situação. Quando se refere de equidade, ocorreu-me uma ideia. Como dizia, sou jornalista e tenho este privilégio de conversar com todas as classes sociais. No entanto, nas manifestações nós reparamos a crianças, jovens, adultos, e há pessoas que, por exemplo, não saem à rua para manifestar, para tocar as panelas, para colocar barricadas nas vias de acesso, mas nos bastidores as pessoas lamentam, as pessoas comentam, as pessoas, algumas até ficam a favor das manifestações. Eu não sei se é um favor ou se é uma opinião a favor das manifestações por conta do vandalismo ou por conta da própria causa. Eu peço que me ajude aqui a refletirmos do ponto de vista social. Relativamente a esse ponto, como não é um debate tão religioso, mas podemos tocar alguns pontos. Alguns pontos religiosos. Os ulamás, outros sabem muito disso. A intenção sua contribui. Só por teres um pensamento, eu gostaria que o país fosse assim, esteja a contribuir. Ou gostaria que houvesse só de pensar, esteja a contribuir. Então, existem pessoas chamadas utópicas, camufladas, pseudos, alguns falsos, fazem-se de estarem a par da situação, mas enquanto estão a contribuir negativamente nesse ponto. E são esses que incentivam a mais. Vamos fazer isso, mas eles não estão aí. Então, é isto que nós temos que educar as pessoas, mas em que sentido? Usando a equidade. O que está a acontecer? Nós temos que nos inserir socialmente. Sabemos que nós somos líderes. Sim. Basta você inserção social, não precisa dar muito dinheiro à sociedade. Inserção social. Começar a ver o que está a acontecer aqui nessa comunidade. Visitar simplesmente também a sociedade sente-se acomodada. É como alguém que está doente, quando recebe muitas visitas. Ele fica socialmente consolado, não precisa de muito mantimento. Então, o que nós estamos a dizer agora, estamos a dizer que os representantes da sociedade comecem a vigiar. E porque na sociedade, lá onde eles vivem, tem pessoas que não têm refeições. E esses não têm nada a perder ao nível social, se não comem. Então, a fúria desses não é uma coisa de brincadeira. Lembrei-me quando Venâncio Mondlane, o candidato presidencial do Podemos, ele convocou a todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, para que todos se fizessem à cidade de Maputo para uma manifestação conjunta, uma manifestação geral. E ele mobilizava as pessoas. No percurso, por exemplo, do norte a sul, as pessoas iam percorrendo as vias de acesso. E todo aquele que não estava disponível, disposto a estar naquele grupo dos manifestantes, devia contribuir com alguma coisa. Uma garrafa de água, 1 quilo de farinha de celeste, 1 quilo de arroz. Não precisava entregar nas mãos das pessoas. Simplesmente bastava chegar na estrada e deixar ali, e que os manifestantes passariam a levar para o seu sustento, para se aguentarem até o destino. E uma coisa muito incrível aconteceu. As pessoas, de facto, acataram esta orientação, acataram o apelo de Venâncio Mondlane e obedeceram. Fizeram uma coisa muito extraordinária, não do ponto de vista do impacto das manifestações, mas extraordinária do ponto de vista da mobilização. Essa capacidade de mobilização que Venâncio Mondlane está aqui a trazer. No entanto, ilustre recursado, eu gostaria, em jeito de fecho do nosso programa, já estamos agora a receber o sinal de que o nosso tempo já está esgotado, que contributo a sociedade, que contributo os políticos podem trazer
para educarmos os nossos irmãos, educarmos a nós mesmos e educar o nosso próximo, para que de fato tenhamos um espírito de paz, um espírito de humildade, um espírito de harmonia, um espírito de concórdia, onde todos nos identificamos com uma única causa e uma causa benéfica. Afinal de contas, somos moçambicanos. Somos moçambicanos. Sim. E temos que estar unidos todos. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Sim. A nossa união é muito importante. É conforme eu sempre disse, temos que nos unir e dialogando, sabermos onde estamos errados. Sim. E onde é que estamos certos. O que está errado tem que se retificar. Sim. Portanto, essa é a primeira parte. E pronto, eu penso que e temos tudo para dar certo. Sim. Temos tudo para dar certo. Basta é que, pronto, as partes sentem, conversem e analisem, mais nada. O que está errado e tem que ser retificado. Esta parte é certa, então avançamos logo a parte certa e retificamos a parte errada. Exatamente. Portanto, o objetivo aqui principal é o povo viver bem, estar em paz. Produzir, termos a paz. exatamente. Todo mundo vive é para ter a boa vida e ter a paz. Exato. Portanto, eu penso mesmo, encarecidamente, que isso acabe logo e que haja paz para nós todos e que a gente possamos a viver em harmonia todos. Sim. Isto é que a gente quer. Muito obrigado. Nós notamos aqui na Cala Porto, por exemplo, um impacto econômico que até afetou o Porto de Nacala, o funcionamento do Porto de Nacala. O Porto de Nacala é uma infraestrutura que gera riqueza, ou seja, receita para o Estado, gera também economia e acaba ficando distribuída ao nível das famílias, porque estão lá funcionários, estão lá empresários, cada um a explorar os serviços que o Porto pode oferecer e isto acaba também impactando para o bem-estar de cada um dos moçambicanos. E quando foi anunciado que deviam ser afetados os portos deviam paralisar, eu particularmente convidamos aqui o representante das alfândegas. As alfândegas é quem controla a entrada e saída de produtos ao nível do porto. Estamos a falar das importações e das exportações. Não conseguimos trazê-los aqui, talvez nem deram nenhuma satisfação, talvez seja por conta da questão da segurança, já que também as manifestações estão ao rubro. Mas prontos, numa outra ocasião, nós vamos tentar perceber. Por que eu digo que as alfândegas deviam estar aqui? As alfândegas garantem a colheita de receitas para os cofres do Estado. Alfândegas garantem a arrecadação de valores para os cofres do Estado. Através desses valores, o governo consegue implementar projetos sociais, projetos econômicos para dinamizar o desenvolvimento do nosso país. No entanto, hoje não conseguimos perceber como é que essas manifestações impactam essa coleta de receitas, como é que as manifestações impactam no pagamento de impostos, porque o representante da CTA esteve aqui a dizer que ainda que os agentes econômicos não produzem, mas eles continuam a pagar a fatura, continuam a pagar os impostos, continuam a pagar outras taxas e outras obrigações sociais que o governo, obrigações fiscais, nesse caso, que o governo exige para continuar a trabalhar, para continuar a operar no mercado nacional. Doutor, uma palavra de encerramento, estamos mesmo no fim, considerações finais. Só queria dizer que haja um consenso que haja um consenso ao nível das entidades superiores moçambicanas para solucionarem este problema. Muito obrigado. Então, é assim que nós fechamos o nosso programa. Não sei, ilustre Rupsati, não sei se tem uma consideração final para deixar ficar para os nossos internautas que nesse momento lhe acompanham.
Eu já falei quase tudo. Sim, Eu só peço isso mesmo também. está bem? Que eles conversem logo e que haja paz. E vivemos aquela paz que a gente sempre teve, Sim, e a harmonia, sim. e que o povo esteja feliz também. É sensato. No entanto, é importante que haja paz. Para que essa paz exista, os moçambicanos, os donos desta terra, os moçambicanos que estão envolvidos nessas questões de manifestações, questões de eleições, esta crise toda não afeta o estrangeiro, afeta sim o moçambicano. Então, o pedido grande dos agentes econômicos de naquele acordo, e talvez este também mesmo pedido caracteriza, ou seja, representa os outros agentes econômicos, é no sentido de que os agentes políticos, os atores políticos sentem e encontrem uma saída para esta crise, porque o país precisa de desenvolver, o país precisa de continuar a crescer. Há muitos projetos que neste momento estão parados e que há uma necessidade de continuar para o crescimento da nossa nação. Nós ficamos por aqui. Como dizia, comente. Este programa é seu, este programa é nosso e nós juntos fazemos a opinião pública na ONA TV. Este é um projeto jovem, um projeto dinâmico e só nessa primeira fase está a funcionar ao nível do YouTube. Basta pesquisar no campo de busca WOONA espaço TV e vai para o pesquisar, vai ter os conteúdos todos que nós publicamos e ainda outros que vamos publicar. Então, voltamos na próxima semana com mais uma proposta de agenda, um tema interessante para discutirmos e apresentarmos a si, caro cidadão e internauta que nos acompanha. Terminamos por aqui e abraço.